Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 940 blogs diários e minguando até 350 dias, 12 de julho de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 940 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon Batalha Final, parte 2. Vou fazer 7 partições de 70 blogs diários com esse título. Eu estou na parte 2. Este é o último blog, certo? Desse título 2, certo? Dessa parte 2 do título. Então, este é o 70 blog diário. Subtítulo: Valor Absoluto, parte 42. Eu produzi 2 títulos muito interessantes com essa parte 2 do título. Eu produzi Valor Pai, o Fundamento da Vida, com 28, e produzi Valor Absoluto, com 42 blogs diários. Faça essa percepção, relaciona isso na sua consciência com respeito, com carinho, com dedicação. Faz o trabalho de conscientização, faça isso e faça por você mesmo, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do título, a abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, na formação 3x4. Eu gravo 3 blogs diários e faço leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. A playlist da YouTube Music, playlist melhor das melhores. Trabalhe essa descrição em vossas consciências, relaciona isso com carinho, com respeito, com dedicação, para que isso seja bem em vossas consciências. Dedique o seu tempo e tudo vai ficar bem, certo? A você mesmo. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isto e façam por você mesmo e deixem de ser essa vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo e no card você vai encontrar essas duas playlists, O Diabo Assediou em Mim e essa playlist melhor das melhores. O Diabo Assediou em Mim, com 40 blogs diários, e essa playlist melhor das melhores com 9 blogs diários. E se vocês acharem os vídeos melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, e com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com as forças das suas mãos. Um peso por uma medida e não danifica o corpo. O peso representa a força do corpo, a medida representa a força expressiva do corpo, o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Pensou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com a pessoa da sua confiança. Pensou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual à imagem, fruto é igual à semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional, a imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus,
este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção: tudo que for determinado no reino de Deus também serão determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Vamos lá fazer o processo de expressão livre, né? Vou terminar este blog diário com, com mais este blog diário com texto, fazendo essa expressão livre. Vocês façam o trabalho de conscientização junto comigo, certo? Eu vou relacionar aqui um áudio, né, do meu telefone, né, que eu recebi de um amigo, e faça a percepção, depois eu vou continuar dando a expressão livre. Bom dia, Samuel. Quanto tempo, né, que a gente não se fala? Nada, não peguei os vocês, né? Como é que você tá? Tá fazendo a linha aqui ainda no sábado? Tô com saudade de vocês, de bater papo de novo, né? Espero em breve poder nos rever, né? De conversar. As palavras então são sábias, bonitas. Eu vejo todo dia seu blog, né? E eu gostaria de ver, de encontrar você, né, pra gente lembrar os velhos tempos, né? Mas vamos ver que eu andei um pouco meio adiantado, mas agora eu firmei de novo, tô bem, graças a Deus. E se você estiver aqui, quem sabe a gente vai estar se esperando. Um abraço para você. Bom dia, Dias. Hoje eu estou aí, se quiser aparecer aí, tá? Tô saindo do centro aqui agora. Vamos lá fazer a expressão livre, né? Para a gente fazer a mediação sobre uma coisa e outra. A expressão livre vai explicar essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, fazendo uma mediação sobre aquilo que é a Bíblia significativa e sobre aquilo que tenha dentro da sociedade. A Bíblia significativa é dividida com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia por fim. Esses são os 8 elementos da Bíblia significativa. Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é a Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos lá, finalizar essa parte 2 deste blog, deste título, né, Armagedon, a Batalha Final. Depois nós vamos entrar no próximo subtítulo, explicando aí armazenamento de dados, construindo o cenário. Vocês acompanhem, muito interessante. Vamos lá para a leitura. O que eu quero dizer? Neste tempo, eu me isolei de todos por causa do ato missionário. Até mesmo a minha mãe, pouco apareço no espaço dela, e tudo que eu tenho é o meu ato missionário. Nada é mais importante do que isto. Nem o meu filho, nem a minha esposa, nem mesmo a minha mãe. E se alguém quer ser importante, se faz importante por si mesmo e se importa, pois há alguém que está perto e não importa, há alguém que está longe e se importa. Eu, particularmente, eu me preservo que eu dou no fruto, e este é o meu filho, não há nada maior do que este meu fruto, pois sei que este meu fruto vai salvar a vida de muitos. E isto é importante para mim. Coisa importante é para alguém importante. E se quer ser importante, se faz importante por si mesmo, pois eu me importo com o que for importante. Nem mesmo a minha esposa e nem mesmo em minha esposa é maior do que o meu fruto e o que eu dou. Nada é maior do que a minha obra. E se um dia a minha esposa disser, ou é eu, ou é a sua obra, eu vou dizer a ela: me dê um tempo para me tirar a minha roupa, pois vou sair deste espaço nu e sem levar nada.
Neste tempo em que eu estava construindo um cenário, o meu filho chegou no galpão aonde comprei para construir um cenário. Ele estava admirando o espaço. Ele estava admirando o espaço meu, né, indiscretamente, porque eu também tinha me afastado deste por causa da minha obra e pouco dava liberdade para ele falar. E chegou ele e a sua esposa com o seu carro de luxo e a sua moto de luxo. Eu queria falar, mas ele entendeu e tira a sandália do pé e não estaciona objeto neste espaço. Porém, ele já tinha deixado seu carro de luxo e a sua moto lá fora. Porém, eles se apossou do meu escritório, no lugar aonde eu gravo os meus vídeos, e deito com a minha esposa no descanso dela. E pensei com o meu corpo, não se aposse do meu lugar e não atrapalhe a minha obra, se quer ser importante, se faz importante por si mesmo. Até mesmo no meu trabalho, e quando os corpos me pagam com dinheiro, eu particularmente, eu me cuido para não machucar nenhum passageiro. E quando eu estiver cobrando passagem, e se eu machucar alguém, eu mato tanto o justo e também os injustos. Neste dia, eu vi um colega que matou um mendigo e saiu algemado do seu trabalho. Eu jamais me entrego à justiça do corpo. Eu prefiro morrer. Acha que eu estou encarnado nessa vida desgraçada? Eu dou o que você tem nas mãos. Se tem pedra, eu dou pedra. Assim eu termino este subtítulo Valor Absoluto, entendendo no meu íntimo que eu, particularmente, e se um dia eu encontrar coisas maiores do que este conteúdo que eu estiver produzindo na internet, eu corto a minha cabeça e acha que eu não faço isto? Sim, eu faço. Eu jamais vou ser humilhado por corpos desgraçados e inútil. Eu prefiro morrer do que ser humilhado por corpos inferiores a mim. E com isto eu conheci que todos os corpos de Cristo podem salvar a minha cabeça. E se não for assim, todos os corpos me negaram, e quando me negar, eu também negarei estes corpos. Eu corto a minha cabeça, e neste tempo eu blasfemarei até mesmo contra Deus, negando a minha vida, e todos vão fazer culto de adoração por aquilo que me tirou a minha cabeça. E farei uma oração para o Deus da morte. Ó morte, quando tomar o meu corpo, neste veste a mais bela roupa e esconde em ti os meus grilhões e as minhas espadas flanejantes, para que os meus inimigos me vejam e não me toquem. Vamos lá, né, fazer a expressão livre deste contexto. Aqui eu estou fazendo uma mediação sobre aquilo que, né, no dia que a gente vive, na forma que a gente vive, na nossa dedicação sobre aquilo que é ato missionário, entendendo que a vida pessoal não se explica coisas de Deus e nem coisas de Deus explica a vida pessoal de um homem. Ambos são totalmente separados uma coisa da outra. Faça essa percepção em vossas consciências, começa relacionando tudo de forma dividida para que isso possa dar certo em vossas consciências, né? Depois que eu mandei aquele áudio ali, né, que vocês fez a percepção daquele áudio, era de um amigo que às vezes a gente conversava, nós tinha muito tempo para a gente conversar, antes do meu ato missionário tinha tempo, mas eu não tenho mais tempo para isso, tudo que eu tenho, todo o tempo que eu tenho eu dedico ao blog diário, e tudo é para este blog diário, certo? Entenda dessa forma que está escrito dentro do blog diário, certo? Eu tive algumas complexidades, o meu contexto às vezes não ficou tão assim, tão bom para ler, eu tinha que reformular uma coisa e outra para dar uma entonação boa, mas tudo bem, aqui vocês vão entender de muitas coisas. Vamos lá.
O que que eu quero dizer, né, com o áudio? O que que eu quero dizer? Neste tempo eu me isolei de todos por causa do ato missionário. Até mesmo a minha mãe, pouco eu apareço no espaço dela, né? Às vezes minha mãe fica triste que eu não vou lá, eu vou pouco eu apareço lá, tudo por quê? Porque eu tenho dedicação, estou dedicando todo o meu tempo para esse trabalho social, entende isso? E tudo que eu tenho é o meu ato missionário, tudo. Eu dedico tudo isso. Nada é mais importante do que isto. Nem o meu filho, né? Nem a minha esposa, nem mesmo a minha mãe. E se alguém quer ser importante, se faz importante por si mesmo. E se importa, pois há alguém que está perto e não importa. Há alguém que está longe e que se importa. E alguém que está longe que se importa, né? Que dedique uma coisa e outra e faz o trabalho social, certo? Entenda isso. Tudo se explica uma ideia no ato missionário para vocês entenderem as particularidades de tudo que está sendo dito, ok? Entenda isso. Eu, particularmente, eu me preservo o que eu dou no fruto. Este é o meu filho. Toda a minha vista, tudo aquilo que eu dou no fruto, toda a minha fala, tudo, eu preservo tudo que eu tenho, certo? Eu guardo isso, certo? Na minha memória, qualquer coisa. Então, eu, particularmente, eu preservo o que eu dou no fruto. E este é o meu filho. Não há nada maior do que este meu fruto, pois sei que este meu fruto vai salvar a vida de muitos. Este meu fruto vai salvar a vida de muitos. Você entende que às vezes uma pessoa que não importa, mas outra pessoa importa. Ela se alcança, ela se conecta a Deus, consegue fazer o trabalho de percepção, ganha mais. Isso é incrível, isso é bom, isso é bom. Então, ou seja, se uma pessoa não aceita, outras pessoas entendem que é bom, uma pessoa entende que não é bom, outras pessoas já entendem, fazem, nossa, que interessante, né? Que dedicação, que respeito, que carinho. Então, tudo isso se aplica ao interesse e à percepção daquele mentor habitado que está se dedicando, que está fazendo o processo da unificação, está dedicando o seu tempo, está se interessando, está se importando com uma coisa e outra. Então, isso explica a forma de cada uma pessoa, entende isso? E isto é importante para mim. Vamos recapitular de novo. Ó. Eu, particularmente, eu me preservo o que eu dou no fruto. E este é o meu filho, não há nada maior do que este meu fruto, pois sei que este meu fruto vai salvar a vida de muitos. E é isto e isto é importante para mim. E isto é importante para mim. Coisa importante é para alguém importante. Há pessoas que entendem que ela é importante, ela entende a importância de tudo que está sendo dito. Uma conexão com Deus, os seus relacionamentos, a forma de frutificar. Vocês deram importância para isso, vocês se dedicou o seu tempo. Então, coisas importantes são feitas para pessoas importantes, coisas importantes são feitas para as pessoas importantes. Então, isto é importante para mim. Coisa importante é para alguém importante. E se quer ser importante, se faz importante por si mesmo, né? Todas as pessoas que se fazem importante por si mesmo conseguem fazer a percepção daquilo que é importante, pois eu me importo com o que for importante, né? Todos nós nos importamos que aquilo que for importante. O que é importante? O reino de Deus. Busca primeiro o reino de Deus e todas as coisas acrescenta para você. Acrescenta, é muito livre, sabe? Muito tranquilo. Primeiro é o reino de Deus e as coisas acrescenta para você. Então, o que é importante? Primeiro você se faz importante e entende que o reino de Deus é importante e você começa a conectar com essa grandiosidade do reino de Deus. Nem mesmo a minha esposa é maior do que o meu fruto e o que dou, nem mesmo. Por quê? Olha só, quando eu digo isso, eu entendo que, olha, o mundo é assim, certo? Todas as pessoas precisam entender o que é a grandiosidade do reino de Deus. Uma pessoa, ela não pode decidir a vida de todas as pessoas, por exemplo, por causa de uma coisa ou outra, certo? Entenda? E é dessa forma que funciona. Ou seja, ó,
Nem mesmo a minha esposa é maior do que o meu fruto, e o que eu dou, nada é maior do que a minha obra. E se um dia a minha esposa disser, né, se um dia ela disser, ou é eu ou é a sua obra, eu vou dizer a ela: me dê um tempo para me tirar minha roupa, pois eu vou sair deste espaço nu, sem nada, sem levar nada. Ou seja, não há escolha para um ato missionário, certo? Nem mesmo, né, sei lá, qualquer coisa, não pode parar. Mãe, pai, todos, quando a gente estamos dedicados ao nosso trabalho, a gente temos que concluir isso, certo? Não significa, eu entendo muito a importância que tem a minha esposa, a importância que tem os meus filhos, grandiosa, é a forma que Deus trabalhou, mas entenda as particularidades dos processos, certo? Os processos, às vezes, ele exige de nós, exige das pessoas que estão à nossa volta da mesma forma para dedicar ao trabalho. Entenda isso. E neste tempo em que eu estava construindo um cenário, o meu filho chegou no galpão aonde eu comprei para construir um cenário, né? Veja esse cenário, eu comprei um galpão e estou construindo esse cenário, certo? Ali tem ali no próximo blog diário, eu vou explicar cada detalhe disso, ok? Faça essa percepção. Ele estava admirando o espaço meu, né, indiscretamente, porque eu também tinha me afastado deste por causa da minha obra e pouco dava liberdade para ele falar, né? Pouco eu converso com o meu filho, ele casou, né, tá casado, né, ele vem aqui em casa, a gente conversa, não com muita liberdade, né, essas coisas todas, nós vemos um jogo junto, mas não é nada mais do que isso. Ou seja, eu dou pouca liberdade para ele conversar. Porque sempre quando eu chego aqui, eu estou redigitando um texto, estou fazendo uma coisa e outra, certo? Entende isso? E chegou ele, e nesse tempo chegou ele e a sua esposa, né, com o seu carro de luxo, né, sua moto, comprou o seu, ele tem um carro de luxo e tem uma moto, né, e eu queria falar com ele, né, eu queria falar, mas ele entendeu. Eu queria advertir ele sobre o seu carro de luxo, né, eu ia dizer para ele: "Não se coloca coisas objetivas dentro do meu galpão que eu comprei para construir um cenário, não deixa", mas ele entendeu. Eu poderia ter dito ele, mas eu não disse. Eu pensei com o meu corpo, dizendo: ó, tira a sandália do pé e não estaciona objeto neste espaço. Porém, ele já tinha deixado o seu carro de luxo e a sua moto lá fora, certo? Então, eu não falei com ele diretamente, mas eu pensei com o meu corpo, né, depois que ele veio para cá, né, e eu fiz essa percepção. Eu não falei com ele diretamente, mas eu pensei nessa forma. Então, tira a sandália do pé e não estaciona objeto neste espaço. Porém, ele já tinha deixado o seu carro de luxo, né, e a sua moto lá fora. Mas ele se apossou do meu escritório, no lugar onde eu gravo os meus vídeos, né, nesse espaço, que então ele se apossou, e onde eu deito com a minha esposa no descanso dela. E pensei com o meu corpo: não se aposse no meu lugar e não atrapalhe a minha obra. Se quer ser importante, se faz importante por si mesmo, né. Até mesmo no meu trabalho e quando os corpos me pagam com dinheiro, eu particularmente, eu me cuido para não machucar nenhum passageiro. E quando eu estiver cobrando passagem, e se eu machucar alguém, eu mato tanto o justo, também o injusto, né? Então mato tanto o justo quanto o justo. Se um dia eu tive, a pessoa me cutucou ali, veio com dinheiro para mim, e eu machuquei uma pessoa, né, e eu fazia a percepção de que foi aquilo que me atrapalhou, que fez com que eu machuque uma pessoa, então eu mato tantas pessoas justa e injusta. Entenda isso. Aí o que, que eu quero dizer? Se for uma coisa da minha responsabilidade, eu assumo sozinha, mas se for uma responsabilidade social, todo vai ter que se comprometer, né, de uma certa forma. Entenda isso. Vamos recapitular. Eu particularmente, eu me cuido para não machucar nenhum passageiro, e quando eu estiver cobrando passagem, e se eu machucar alguém, eu mato tanto o justo e o injusto, e também tanto o justo e o injusto. Neste dia, eu vi um colega que matou um mendigo e saiu algemado do seu trabalho. E eu jamais me entrego à justiça do corpo, eu jamais me entrego à justiça do corpo por causa de coisas que tem dentro da sociedade, por causa de ignorância das pessoas, não, né, sei lá.
né. Emanuel tinha os seus propósitos, tinha os seus planos, mas sei lá, você entende isso? Por causa de entregar a justiça do corpo por causa de ignorância social, carregar fardo dos outros? Não, não. As pessoas têm que se responsabilizar, têm que se conscientizar, têm que saber o que é bom para ela e tem que saber o que é bom para a sociedade, para ela frutificar bem. Senão vai ficar essa desgraça para sempre. Do jeito que está aí, as pessoas acham que, sei lá, que dinheiro resolve o problema das pessoas, que resolve aquilo. Não, não resolve. Não pode olhar aí que não resolve. E com isso, com dinheiro, eles manipulam outras pessoas e obrigam as pessoas a fazer aquilo que eles acham que é correto. Não, não tem nada. Nada, não tem resolutividade, não tem raciocínio lógico, pensa que nem um animal, uma ignorância, sei lá. Hoje mesmo eu estava ali na frente, ali, né, tinha um moço do meu lado, aí passou três pessoas com dinheiro pagante, né? E eu falei: pedra com pedra, né? Pedra com pedra não resolve as coisas, né? Veja só como é que as pessoas é ignorante. Você acha que pedra com pedra resolve algumas coisas? Não resolve, não resolve. Elas são ignorantes e não resolve nada, não resolve. Aí eu falei, eu comuniquei com um colega, com uma pessoa, um passageiro que está ali, né, e tentei comunicar a ele essa ideia, porque não resolve pedra com pedra, olha aí o jeito que está a sociedade hoje, entenda isso. Então, eu prefiro morrer, né, eu me entrego à justiça do corpo, eu prefiro morrer. Acha que eu estou encarnado nessa vida desgraçada, né, eu dou o que você tem nas mãos, né. Se tem pedra, eu dou pedra, né, eu dou, não estou dependendo, se quando as coisas, se for ou é uma coisa boa ou é uma coisa errada, e simplesmente isso, certo? Ou é uma coisa boa ou é uma coisa errada, não tem temer, não ter uma vida, não ter uma morte, tanto faz, certo? Se as pessoas não se conscientizar, não se quando a gente está dentro da sociedade, as coisas têm que cada um temos que nos esforçar para que tudo isso dê uma forma correta, que nós conseguimos transparecer esse corpo de Deus, de estarmos sendo gloriados diretamente com Deus, entenda isso? Assim eu termino este subtítulo Valor Absoluto, entendendo no meu íntimo que eu particularmente, e se um dia eu encontrar coisas maiores do que este conteúdo e o que eu estiver produzindo na internet, eu corto a minha cabeça. E acha que eu não faço isso? E acha que eu não faço isso, né? Sim, eu faço. Eu jamais vou ser humilhado por corpos desgraçado e inútil. Eu prefiro morrer do que ser humilhado por corpos inferiores a mim. Prefiro morrer do que ser humilhado. Viver uma vida desgraçada, manipulado por essa sociedade corrupta, jamais, jamais. Eu não carrego fardo de ninguém. Eu só carrego aquilo que é daquilo que é da minha particularidade, da minha intimidade com Deus e aquilo que eu posso frutificar bem. Se eu depender de uma sociedade, eu não carrego ela nas costas, não carrego, não carrego não. Eu não carrego não, sou apenas minha forma de de realização é de um corpo simples, de entendimento simples. Eu sou simples, então eu me realizo nesse espaço, nesse corpo simples. O que vem por fora aí são coisas que pode ser relacionado. Deus que a pessoa faz a percepção daquilo que é correto, daquilo que é errado, daquilo que é correto, daquilo que é errado e divide essas coisas nas suas consciências próprias. Senão sempre vai ficar essas coisas trevosas dentro da sociedade. E com isto eu conheci que todos os corpos de Cristo pode salvar a minha cabeça. Pode, todos os corpos pode. Como é que eles salvam, né? Eles podem salvar a minha cabeça. E se não for assim, todos os corpos me negaram e e se não for assim, todos os corpos me negarão. E quando me negar, eu também negarei estes corpos e corto a minha cabeça. E neste tempo eu blasfemarei até mesmo contra Deus, negando a minha vida, e todos vão fazer culto de adoração por aquilo que me tirou a minha cabeça. E farei uma oração para a morte. Ó morte, quando tomar o meu corpo, veste a mais bela roupa e esconde em ti os meus grilhões e as minhas espadas flamejantes, para que os meus inimigos me vejam e não me toquem.
Perfeito este blog diário, faça esse trabalho de conscientização com este blog diário. Muitas coisas aqui, para vocês terem uma conscientização, para mediar uma coisa e outra, certo? Trabalha, cuida da sua vida, eu também vou cuidar da minha para não fazer desgraça com as pessoas, se responsabiliza, se coloca no seu lugar, faz o seu trabalho de conscientização junto a este blog diário, dedica a estar aprendendo, com respeito, com carinho e faça isso melhor para você, certo? Faça a sua percepção, relacione do jeito que você quer entender, tá tudo da sua forma, faz do jeito que você queira entender, certo? Faça a percepção da sua forma, relaciona do seu jeito, certo? Entenda isso. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo só se você estiver entendendo. Não entendeu? Não sinto necessidade que você faça nada. Só desliga o vídeo, segue seu caminho, tá tudo certo. Faça tudo que você fizer, faça por você mesmo e tudo certo. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.